Olá, meus amigos, de volta com o nosso estudo do livro Agenda Cristã. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que se chama questão de escolha. Eh, Antes a gente vai fazer a nossa leitura de harmonização, capítulo 6 do livro Vida Feliz. Quando estiver em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te a arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo que se revista. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, a Alta de Souza, a espiritualidade amiga que cuida desse estudo virtual, pedindo para que as palavras aqui lidas e os pensamentos aqui evocados possam ajudar a todos nós e a todos aqueles que também estão ligados a esse estudo e a quem gostaríamos de endereçar essas mensagens. Que assim seja, graças a Deus. Esse texto, pessoal, ele é o capítulo 19, tá, do livro Agenda Cristã, Questão de Escolha. E ele é bem interessante porque bem atual, como sempre, né? Porque ele fala que é uma escolha nossa saber para onde olhar. No mundo que nós vivemos e até dentro de nós existem coisas boas e coisas ruins o tempo todo, ao mesmo instante acontecendo. Mas cabe a nós escolher o que ver dentro no momento de uma situação de dificuldade. Eu vou olhar para a dificuldade ou eu vou olhar para o que eu posso aprender com aquela dificuldade. Numa situação de doença, eu vou olhar para a doença ou eu vou olhar para o que aquele aprendizado daquela doença está me trazendo. Eu estou olhando o noticiário e vendo notícias ruins. Eu vou me fixar naquele noticiário achando que só aquilo que acontece no mundo, ou eu vou ter o discernimento de que aquilo é apenas uma parte do mundo e que existem várias outras coisas boas acontecendo. E o contrário, né? Quando uma coisa boa acontece, eu vou entender que aquilo também é um momento feliz, mas que outras dificuldades virão e que eu tenho que ter sempre essa clareza para poder enfrentar, né? Então, o que ele fala, o título do texto que fala de questão de escolha é sobre isso. É tudo uma questão de escolha, é tudo uma questão do que vamos escolher olhar, escolher botar o nosso olhar, né? Então, ele vai começar falando assim: procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Então, já nessa primeira frase, a gente tem um exemplo bem elucidativo do que a gente está falando até agora, né? Se eu vou olhar para um delinquente, muito provavelmente olhar para ele e ficar a minha visão, botar o meu foco, melhor dizendo, na parte de que ele é um delinquente, muito possivelmente eu vou encontrar vários outros junto com ele, perto dele, como ele. Só que no momento que eu olhei e identifiquei isso, aí que vem a questão de escolha. Eu posso optar achar que só existem delinquentes no mundo, porque aquele foco que eu tô jogando o holofote sobre aquilo. Então eu posso optar por achar que só existem delinquentes no mundo e acreditar que o mundo está perdido, que não tem pessoas boas mais, ou eu posso optar por pensar que, por mais que exista essa parte de delinquentes, existe amor. E existe amor em especial dentro de mim. E eu não vou também me tornar um delinquente como eles, tá? Então, o que ele já apresenta nessa primeira frase é o seguinte: existe uma tendência muito grande, né, de que nós nos transformemos naquilo que a gente acha que é a maioria, né. Então se tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Já que ninguém liga, eu também não vou ligar. Já que ninguém cumpre as leis, eu também não vou cumprir, né. E é o que ele fala, é preciso muito amor, é preciso muita segurança de quem nós somos e do que nós seguimos, para que
a gente, não se influencie por essa maioria e nem pelo que a gente está focando. Depois ele vai falar: busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios, né? Então, quando você está muito focado no erro, que é o que ele fala, né? Quando você está muito focada na falta, existe uma probabilidade muito grande de ainda eu jogar as minhas faltas nas faltas dessa pessoa. E isso acontece muito dentro de relacionamentos, não só relacionamentos de casais, de casamentos, mas também relacionamentos familiares, de relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais, né? Relacionamentos entre amigos, qualquer forma de relacionamento, existe uma chance muito grande de nós colocarmos os nossos erros em cima, juntar com os erros das outras pessoas, atribuir responsabilidade, culpa às outras pessoas por coisas que na verdade são nossas. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se, né? Então, e isso também, esse texto ele vai falando um pouco sobre as oportunidades, os ensinamentos que a vida vai nos proporcionando, né? Agora eu resolvi entrar por esse caminho aqui. Eu tô investigando os espinhos, né, as minhas sombras. No momento que você começa, né, o processo terapêutico é muito sobre isso. No momento que você começa a ver uma sombra sua, é como uma casca de cebola, vão aparecendo outras e mais outras e mais outras, e muitos vão vindo ao seu caminho, como ele fala, muitos espinheiros vão vindo ao seu caminho. E aí o que é necessário? É necessário que eu tenha de novo o discernimento para ver que, apesar de muitos espinhos começarem a nascer, não são só os espinhos. É isso que ele fala, cuidado para não se ferir. Não se ferir seria achar que por mais que venham os espinhos, por mais que os espinhos se apresentem, a vida não é só feita de espinhos. Fixe com demasiada atenção uma pedra na estrada e em breve o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada, tá? Então, depois disso, depois que você perceber as pedras da vida, né? E isso é muito comum com aquela pessoa ou que tem uma vida tranquila e de repente a vida dá aquela mudada, ou aquela pessoa que só passa a enxergar a vida de uma forma diferente, né? Então, assim, aquele momento que a vida fica mais difícil, que aparecem doenças, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades sociais, né? Então, assim, nesse momento, ela fala que é necessário resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Porque ou elas não estavam ali, ou elas estavam e a gente nunca viu. E nesse momento é necessário que a gente, de novo, não pense que, a vida agora é só isso, a vida agora é só aspereza, a vida agora é só problema. Não. Elas estão ali, elas se apresentam, mas também é necessário jogar o olhar para as outras coisas boas e agradáveis que existem. E por fim, aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho, né? Então, esse final agora é o que a gente deve fazer diante dos espinhos, das dores, das dificuldades, das doenças, dos delinquentes, dos roubos, dos crimes hediondos que nós vemos passar no jornal, dos roubos, da corrupção, da falta de amor, da falta de justiça, de todas as coisas que nós observamos de ruim, que nos incomodam, que nos magoam, que nos ferem na vida. Qual é a receita, qual é a solução para isso? Que nós nos aproximemos do bem e procuremos com decisão a bondade que vai iluminar o nosso caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal, né? Então, o que ele está nos dizendo é que, assim, o mal, ele existe, tá? O mal é provocado pelo homem, ele existe no nosso mundo, em especial no planeta de Terra, ou melhor, no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda predomina sobre o bem. Então, nós estamos aqui nesse planetinha que tem essa configuração. E a única forma da gente lutar contra o mal não é se deixando contaminar pelo mal e ficando
triste, ficando deprimido, ficando com raiva, ficando reclamando, né? Porque esse mundo, porque esse governo, porque as pessoas, o mundo não tem jeito. Isso tudo é se deixar levar pelo mal. O que a gente tem que fazer é se munir com o bem. É o que ele fala de novo, ó. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho. Então é sempre olhar para o bem, sempre olhar, né, dentro daquilo que falam, que a gente sempre tem um lobo mau e um lobo bom dentro de nós. O mais forte será aquele que a gente mais alimentar, né? E é sobre isso. Então, nós precisamos olhar para o bem. Não observar as dores, porque as dores são educativas, né? Não é sobre isso. Nós temos que realmente ver o mal, nós temos que sentir o mal, nós temos que ficar tristes, nós somos humanos, precisamos desses sentimentos e dessas emoções para que a gente possa justamente trabalhar isso e chegar num outro patamar, né? Mas para aguentar isso e para aguentar essa jornada, é necessário que a gente tenha o bem do nosso lado. Tá? Então, esse texto, ele é muito atual, né? Ele acho que vai continuar sendo atual ainda por muito tempo para muitas pessoas. E eu espero que nesse dia, em especial, se você estiver passando por alguma dificuldade, se você estiver passando por alguma dor, por alguma dúvida, que você esteja se sentindo que a vida não tem solução, que nada mais vai dar certo, ou que você está num caminho que não tem saída. Eu faço esse convite para que nesse momento você pare e sem desmerecer, sem ignorar tudo que está acontecendo, eu peço que você olhe ao redor e veja se, contudo, não há uma ponta de esperança, não possa haver uma coisa boa nisso tudo que está acontecendo, né? Trazendo para um lado mais poético, se não é capaz de florescer uma flor nesses espinhos, né? Se não é capaz de acontecer uma coisa boa, se de tudo de ruim que está acontecendo nesse momento na sua vida, se não pode ter um aprendizado, uma luz, uma coisa que te leve para o bem, né? Então, essa é a mensagem desse texto. Eu espero que ela realmente possa chegar a todos aqueles necessitados, né, para mim que estou fazendo estudo, para todos aqueles encarnados e desencarnados que a gente sabe que de alguma forma estão vinculados a essas palavras também, a esse momento, e a gente vai aproveitando e vai encerrando, né, agradecendo por mais uma vez a espiritualidade estar aqui nos proporcionando esse momento, essas palavras, né, a quem nos trouxe esse estudo, e pedindo que essas palavras e essas vibrações de cura, de paz, de esperança, de luz, do bem, possam ecoar e possam levar ajuda a tantos aqueles que estão em dúvida, tantos que estão desolados, desanimados, né, que possam recuperar o seu ânimo diante dessas palavras. Que assim seja, graças a Deus.